Gostaria de orar com você, pedir que Deus nos abençoe para nesse tempo agora recebermos a palavra ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que já vivenciamos nesta noite. E agora, Deus, eu peço que o Senhor conduza-nos na reflexão que faremos juntos a partir da leitura bíblica e das aplicações para esse tempo. Que o Senhor, ó Deus, possa gerar em nosso coração uma disposição, ó Deus, para, primeiramente, receber esta palavra de bom grado. Receber, ó Deus, esta palavra de um modo que ela seja acolhida por nós. E isto também, ó Deus, seja em nosso coração aquecido, possamos, ó Pai, regar esta semente boa da Tua palavra que estamos recebendo nessa noite, mais uma porção, mais um pouco, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, e que isso, ó Deus, possa germinar e possa gerar em nós transformação de vida. Nós te pedimos e a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, as pessoas elas estão sempre em busca de respostas ou em busca de soluções para os seus problemas. Desde que nós nascemos, nós entramos em uma corrida em busca de alguma coisa que parece ter sido perdida. Nós sempre estamos buscando algo a mais. Terminamos um curso, continuamos buscando outro. Terminamos uma determinada etapa da nossa vida, continuamos e adentramos em outra etapa. Começamos e vinculamos ciclos que têm a ver com a infância, com a adolescência, com a fase adulta, com a terceira idade, e a vida não para, ela continua. E ainda que pareça o final estar vinculado à morte aqui na terra, na verdade, isso também é apenas a finalização de mais um ciclo para outro que começa na eternidade plena. De maneira que nós precisamos buscar direção de Deus, orientação na palavra de Deus, porque enquanto nós percorremos caminhos ao longo da nossa vida e nos deparamos com possíveis respostas, ainda que algumas destas respostas possam, de certo modo, trazer um certo alívio, elas não serão suficientes. Continuará um vazio permanente. Enquanto não repousarmos em Deus, nada fará sentido. A existência precisa de um propósito. Estou reestudando o livro Uma Vida com Propósitos, fazendo uma caminhada discipular, e tem sido maravilhoso, mais uma vez, ser confrontado com o fato de que realmente nós fomos criados para um propósito sublime, muito maior do que existirmos e sobrevivermos a uma existência aqui nessa terra. Nós precisamos continuar a nossa trajetória e o caminho que percorremos durante a nossa vida, que nos leva de um ponto a outro o tempo todo. Desde o nascimento até a morte, nós percorremos trilhas, e quando nos perdemos no percurso destas trilhas, nós precisamos encontrar o caminho que nos coloca na posição de não mais perdidos, mas achados, de não mais desorientados, mas encontrados, salvos, e então desfrutamos de paz. Queremos respostas, entretanto e no entanto. O que deveríamos aceitar é que, na verdade, a verdade que importa, de fato, tem apenas uma resposta. É Ele, é Jesus, é Deus. Convido você a acompanhar comigo a palavra de Deus que se encontra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9, melhor dizendo, capítulo 1, a partir do verso 9, leremos até o verso 23. Eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar a leitura comigo neste decorrer. É sobre esse tema que eu quero tratar com vocês nessa noite. É Ele. Tudo se resume nisto. Tudo se resume nisto. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós,
Desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se porventura você estava um pouco desatento e não se apercebeu da profundidade, da riqueza destas palavras, eu quero que você acompanhe com mais atenção e eu volto a ler a partir do verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Este aspecto é importante no final do verso 9, entendimento espiritual. As pessoas, elas tentam entender as coisas, nós tentamos entender as coisas pela razão, o que é importante e necessário. Tentamos entender as coisas também a partir dos processos sensoriais aos quais nós acessamos e que também fazem parte da compreensão do mundo. Os 5 sentidos, eles são importantes para que nós possamos perceber a vida vinculado ao entendimento da razão, mas é preciso que nós busquemos a sabedoria e o entendimento espiritual, porque sem a sabedoria e o entendimento espiritual, nós continuaremos vagando sobre essa terra, percorrendo trilhas, sem encontrarmos o propósito principal ao qual Deus nos criou. Continuamos no verso 10 em diante. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e fazendo algo que eu acho extraordinário, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Pai, mais uma vez eu te peço que esta porção das Escrituras encontre, ó Deus, no nosso coração repouso e promova, ó Deus, a transformação necessária para que nós possamos entender que não se trata de nós, não se trata de ganhar dinheiro, não se trata de se dar bem na vida, não se trata de ser alguém reconhecido, de ser alguém famoso, não se trata de fazer o que nós queremos, mas sim, ó Deus, tudo aponta para Jesus. E sem Ele, nada faz realmente sentido. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa compreensão.
em nome de Jesus. Amém. É Ele, irmãos, é Ele. É Ele e tudo se resume nisto. É Ele. Nesta semana participei de um culto extremamente abençoador, muito carregado de fortes emoções. O culto de ação de graças pela vida da irmã Cleusa Piragini, esposa do pastor Pascoal Piragini, que faleceu nesta semana. E um texto foi lido ali, e aquele texto ficou na minha mente, texto que tantas e tantas vezes nós estudamos, e ele se encontra lá em 2 Coríntios 1, a partir do verso 3, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aí no início do verso 4 ele diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. É Ele que nos consola. É Ele, queridos. E quando nós olhamos para um texto como esse, que Paulo escrevendo à igreja de Colossos, há tanto tempo atrás, continua de modo tão contundente, falando ao coração daquele que está disposto a ouvir a voz de Deus. A temática, meus queridos, que nós escolhemos para esta noite é a temática que deve ser o fio condutor de todas as mensagens pregadas, de todos os ensinos bíblicos realizados, de tudo que nós fazemos enquanto igreja, tudo, absolutamente tudo, desde as coisas mais simples às mais complexas, as mais engenhosas, tudo precisa apontar para Ele, para Jesus. É Ele, queridos. Enquanto nós percorremos a trajetória da nossa história por trilhas, e veja que eu não uso a palavra trilho, porque trilho é algo rígido, fixo. Trilhas são coisas flexíveis e a nossa vida ela é percorrida justamente por N situações nas quais nós nos deparamos com a necessidade de mudarmos às vezes o percurso e encontrarmos melhores caminhos, encontrarmos melhores soluções, melhores alternativas para as demandas, lutas e provações que nós enfrentamos. Contudo, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um trilho que vai nos levar a Ele, a Jesus. A palavra de Deus deve servir para nós como o trilho fixo, o qual não há desvio, mas o final dele aponta para Jesus. Quando nós olhamos para esta palavra, para este trecho das Escrituras, e eu quero agora percorrer com vocês aqui sobre algumas compreensões acerca de quem é Ele. Já que esse é o nosso tema, é Ele, quem então é Ele? Em primeiro lugar, queridos, é Ele o libertador do poder das trevas e do pecado. Jesus é o libertador do poder das trevas e do pecado. As trevas cegam as pessoas, e aqueles que caminham pelas circunstâncias da vida se depararão com situações das quais elas não conseguem enxergar o caminho. É Ele, o libertador do poder das trevas. Nos diz o versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O pecado, ele provocou um distúrbio, um processo de queda, como é chamado. E essa queda, ela levou o ser humano a intensificar a sua humanidade. O que pode ser compreendido por alguns como algo positivo, contudo, quando nós olhamos para as mazelas da humanidade, para aquilo que o ser humano é capaz de fazer com o próprio ser humano, é impossível nós continuarmos crendo, queridos, que a queda foi algo benéfico. A queda trouxe a morte, a queda trouxe dor, trouxe separação, trouxe discórdia.
A queda fez com que 2 irmãos tivessem seu relacionamento rompido por causa de um assassinato. A queda levou o ser humano a buscar saciar o seu desejo de prevalecer um sobre o outro. Ainda que talvez não reconheçamos, e dentro de uma sociedade um tanto quanto, digamos, que procura ser civilizada, ainda assim, o ser humano ele tenta sempre prevalecer sobre o outro. Nós somos instigados o tempo todo a concorrer uns com os outros. Inclusive dentro da própria casa. Quando inadvertidamente, imagino eu que a maioria dos pais o faz, comparando a trajetória entre os filhos, a nota que um tirou, o jeito de um, o jeito de outro, nós estimulamos que entre os próprios irmãos haja uma competição. E nós acabamos muitas vezes também competindo, até mesmo dentro da igreja. Quem faz isso melhor, quem faz aquilo melhor. Meus queridos, nós temos que anular esse tipo de postura. Todos nós somos um diante de Deus. Temos o mesmo valor perante Deus. O mesmo valor que eu tenho é o mesmo valor que você tem. Ninguém vale mais ou vale menos. Moisés não vale mais do que eu e você. Tiago não vale mais do que eu e você. Elias não valeu mais do que os seus contemporâneos. E a Bíblia vai nos dizer, na carta de Tiago, que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões como nós. Nós precisamos olhar uns para os outros não como aqueles que precisam ser superados. A única coisa que nós devemos procurar superar, meus irmãos, é a carne, é o desejo de prevalecer as vontades da carne, prevalecer sobre o pecado, mas cuidarmos uns dos outros. A competição, ela se instaurou no ambiente conjugal, no seio da família. Infelizmente, meus queridos, isso tem se potencializado cada vez mais. Há uma crescente no sentido do movimento feminista que tem na sua gênese um propósito realmente valoroso, mas que no processo e no percurso das ditas trilhas que eu mencionei, acaba indo para um outro extremo em que quer prevalecer sobre o gênero masculino, o que também é resultado de um outro desvio, o desvio o qual Deus não planejou. Deus não planejou, meus irmãos, o subjugar o homem no sentido de menosprezar e de maltratar a mulher. Lá na origem, na criação, Deus colocou, Ele olhou para o ser humano, Ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Você não está completo sem aquilo que eu vou criar para você. E Ele então criou Eva. Eu lhe farei uma adjutora. E o texto, meus irmãos, bíblico, na ideia original do texto, ele está se referindo a alguém que lhe complemente. Nem que esteja abaixo, nem que esteja acima, mas alguém que juntos se complementarão e serão felizes. O pecado destruiu com isso tudo. O pecado colocou o marido para concorrer com a esposa concorrer com o marido, e assim nós vamos nos degladiando ao longo do tempo, e somente pela graça, meus irmãos, é possível vivermos um relacionamento conjugal e uns com os outros, que seja saudável, que seja abençoador, que seja para o outro e não para nós mesmos. Isso que eu estou dizendo faz parte dessas trevas. Quando a gente pensa em trevas, às vezes nós pensamos em algo que é difícil de considerar o que é, e o que eu acabo de descrever ilustra um pouco do que é esse mundo de trevas. Esse mundo de trevas, ele também vai ser descrito pelo apóstolo Paulo no texto aqui de Efésios, e é interessante a expressão que ele utiliza, né? Em Efésios, capítulo de número 6,
verso 10 em diante: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, ela acontece num mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso, meus queridos, é um mundo marcado pela competição, é um mundo marcado pela tentativa de supremacia de uns para com os outros, da minha vontade sobre a sua. E isso nos leva a nos degladiarmos. Isso levou a humanidade, meus queridos, a criar arenas para colocar homens gladiadores uns contra os outros. Essa é a humanidade decaída que continua no século 21, na era da informação, aplaudindo lutas em que o sangue é derramado, onde o que se busca é a supremacia contra o oponente. Num circuito octogonal, homens se degladiam como os gladiadores do passado. Ah, mas melhorou, avançou, porque não tem um imperador para fazer assim ou assim, né? Na verdade, sabe quem faz assim ou assim hoje? São aqueles, meus irmãos, que estão na frente da tela. E muitos estão aguardando que seja assim. Que seja determinada a vitória. Queridos, eu penso que não deve ser natural para nós imaginarmos que isso é algo bom. E é importante nós também percebemos, queridos, que isso gera uma economia que arregimenta milhões e milhões e milhões de dólares, nem para falar de real. Valores e recursos que poderiam ser empregados de um modo tão mais nobre. Uma sociedade, meus irmãos, que se corrompe e que está nas trevas, é uma sociedade que paga um salário milionário para um jogador fazer gol. Gosto de esportes, irmãos. Os irmãos sabem que sempre quando tem Olimpíadas eu procuro tirar um período de folga porque eu quero assistir às Olimpíadas. Não vejo problema em procurarmos algo saudável, mas nós temos que fazer algumas reflexões que demonstram que a nossa sociedade ela está comprometida com o pecado. E o que prevalece é eu me dar bem e prevalecer sobre o outro. Então, quando nós olhamos para esta sociedade tão comprometida com estes valores contrários aos valores do reino de Deus, qual é a resposta? Qual? É Ele. É Jesus. É Ele, queridos. Nós precisamos levar ao mundo esta mensagem, porque é Ele o libertador do poder das trevas e do pecado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em segundo lugar, meus queridos, a segunda compreensão que eu destaco, é Ele o Criador e sustentador de todas as coisas. Os versos de 15 a 17 deixam isso tão claro. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Portanto, não se atemorize o seu coração. Creia em Deus, disse Jesus, creia também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Porque em Jesus nós podemos ter a certeza de uma garantia de segurança, mesmo quando a vida torna a vida insegura.
mesmo quando as circunstâncias nos levam a incertezas, as quais hoje tanto nós convivemos. Quantos são os problemas à nossa volta, mas é importante nós olharmos para esse texto e crermos que Ele é responsável pela criação e pelo sustento de todas as coisas. É por isso que Jesus mesmo vai dizer: olhai para as aves do céu, não trabalham nem fiam, contudo o Pai as alimenta. É Ele o Criador e sustentador de todas as coisas. Foi Ele, meus queridos, que a partir de poucos pães e poucos peixes, multiplicou milhares e atendeu uma grande multidão de pessoas por 2 vezes, enquanto esteve aqui na terra. Literalmente, mas que continua derramando da sua graça e do seu maná a todos aqueles que buscam diariamente na dependência do Senhor. Assim como Ele proveu o maná no deserto, assim como Ele enviou as codornizes, assim como Ele colocou a nuvem para abrandar o calor do dia e a coluna de fogo durante a noite para iluminar e aquecer no frio do deserto, é Ele que provê todas as coisas, é Ele que continua nos conduzindo também pelos nossos desertos, é Ele, meus irmãos, que hoje colocará sobre nós as condições necessárias para que, meus irmãos, nós não sejamos provados mais do que nós podemos suportar. Antes disto, Ele nos dará o escape. Deus sabe os nossos limites, Ele sabe todas as coisas. E nós temos que entender, meus irmãos, que a resposta para a salvação, a resposta para a cura, a resposta para tudo é Ele. Quando Josué, liderando o povo de Israel na entrada da terra prometida, conquistando as promessas feitas por intermédio de Moisés, quando eles adentram e eles atravessam já, desfrutando do primeiro milagre, que foi atravessar o Rio Jordão, eles se deparam com a cidade de Jericó. E naquele momento, naquele processo de conquista da terra prometida, eles se deparam com batalhas. E Josué está diante de uma situação nova para ele. Por quê? Porque até ali, Israel não tinha tido a oportunidade de um enfrentamento bélico. Eles não tinham domínio de armas de guerra. Eles não tinham domínio de material suficiente e de artefatos bélicos que fizesse frente aos seus inimigos. Porque os inimigos deles detinham do poder e da cultura do ferro, enquanto eles tinham espadas de bronze. Eles não tinham experiência no campo da batalha, mas Deus estava com eles. Josué, quando se depara com aquela situação, ele também se depara com algo extraordinário que acontece, e diz a Bíblia que aparece no meio deles e diante daquela batalha o príncipe dos exércitos do Senhor. E Josué, então, diz o texto bíblico que ele pergunta: és tu um deles, um dos deles ou um dos nossos? E a resposta foi: nenhum nem de outro, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Não era um anjo qualquer que ele estava. Não foi Gabriel. Não foi um dos anjos. Não foi um querubim, não foi um serafim. Foi o príncipe dos exércitos do Senhor. E quando ele aceita a adoração, significa, meus irmãos, que é Ele, foi Jesus que estava ali com Josué. O mesmo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. Que o próprio rei vai dizer: quem é aquele quarto semelhante aos deuses, ao filho dos deuses? E a fornalha, ela fica tão quente, que somente de chegar perto as pessoas morriam por causa do calor da fornalha queimadas. Mas ali os filhos do Altíssimo estavam protegidos e guardados. O nosso Deus, meus irmãos, é aquele que nos liberta da fornalha, é aquele que fecha a boca do leão, é aquele, meus irmãos, que faz o milagre acontecer, que faz
a transformação que nós precisamos. É Ele, é Jesus, é Ele. É Ele, e o texto, eu escolhi esse texto, meus irmãos, porque ele repete tantas e tantas vezes, Ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não importa qual seja a notícia que você vai receber hoje, amanhã ou depois, creia que Jesus estará com você, e não importa o tamanho da encrenca, meus irmãos, não importa o tamanho da batalha, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como ele foi com Daniel na cova dos leões, assim como ele foi com Moisés na abertura do Mar Vermelho, assim como ele foi com os discípulos, quando eles saíram de 2 em 2 pregando o Evangelho, e demônios se submetiam à sua autoridade, porque eles estavam ali em nome de Jesus. E diz o texto que eles voltaram e contaram para Jesus da alegria, e ele diz: em teu nome até os demônios nos submetem. E Jesus vai dizer: tenham alegria antes por causa de um pecador que se arrepende e é salvo. Irmãos, nós temos que olhar para as Escrituras e percebermos que é Ele e não somos nós. A vitória de Israel contra Jericó não foi por causa de Josué, não foi por causa da liderança dele, não foi por causa da liderança do valente guerreiro Caleb, não foi por causa, meus irmãos, daqueles que fizeram coisas extraordinárias em nome de Deus, mas é porque foi Deus quem fez, é Deus quem faz. Que Deus nos livre de acharmos que somos nós. É Deus, meus irmãos, que está fazendo o que está fazendo na trajetória da Igreja Batista Novo Mundo. Que Deus me livre, que Deus nos livre de acharmos que somos nós. É Ele, é Jesus. E com isso eu caminho para a terceira compreensão. É Ele, o cabeça que governa todo o corpo. Aleluia. É Ele o cabeça que governa todo o corpo. Os versos de 18 a 22, queridos. A palavra de Deus continua dizendo: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos individualmente os seus membros. Quem é o cabeça? Jesus. Quem é o cabeça? É Jesus. Meus irmãos, na nossa eclesiologia, enquanto batistas, nós temos uma declaração que diz que a Assembleia Geral da Igreja é soberana. Nós precisamos rever essa declaração, queridos. Às vezes no dia a dia alguém conversa comigo e às vezes brinca: tem que conversar com o pastor porque é o pastor quem manda. Me perdoem, meus irmãos, se às vezes é essa a impressão que eu dou. Quem tem que mandar é Jesus, irmãos. Ele é o cabeça. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Assim é aquilo que Ele quer. Não é o que a Assembleia quer, é o que Jesus quer, meus irmãos. Ele é soberano. E nós temos que estar debaixo da soberania dEle. Ele é o cabeça, é a Bíblia nos dizendo. E é gostoso, meus irmãos, nós entendermos que quando Cristo é o cabeça, a participação do corpo é a encarnação de Cristo hoje sobre a terra. Vamos pensar um pouco agora teologicamente. Quando a Bíblia nos diz em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, diz respeito à vinda de Cristo, que encarnou-se e desenvolveu o seu ministério até a morte e a ressurreição. Hoje Cristo, Ele não tem um corpo material, Ele tem um corpo glorificado, o qual todos nós teremos quando também passarmos pela nova ressurreição. Mas Jesus tem um corpo que está
espalhado sobre a terra. É a igreja do Senhor Jesus. Você tem essa percepção? Você e eu somos o corpo. E a Bíblia vai dizer que o corpo precisa fazer o que o cabeça manda. Não é uma coisa estranha a mão querer ter vontade própria? E ela começar a tomar a decisão do que fazer, do que não fazer, se fecha, se abre. Irmãos, esse movimento aqui, quem está mandando fazer? A cabeça. Só que muitas vezes nós queremos ser os membros que dizem para Jesus o que tem que fazer. Nós queremos ditar as regras, nós queremos influenciar os processos. Mas tem que ser o inverso. Nós precisamos depender do cabeça. É por isso que a Bíblia também vai nos dizer, meus irmãos, da importância da unidade do corpo de Cristo. Porque é impossível, queridos, que o corpo, os membros do meu corpo, do seu corpo, eles guerreiem contra eles mesmos. Parece um tanto quanto esdrúxulo esse tipo de comparação, mas é absurdo eu pensar que a mão direita quer machucar a mão esquerda. Faz algum sentido isso? Por que não faz sentido? Porque, meus queridos, isso é algo contrário à vontade da cabeça. A cabeça, em sã consciência, não vai permitir que isso aconteça. E se isso acontece, é porque, de alguma maneira, a mente ela está prejudicada no processo, ou por uma questão de desequilíbrio químico, hormonal, biológico, emocional, que precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de medicação e assim por diante. Só que quando a gente olha para a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, nós sabemos que Jesus ele jamais vai errar. Então as coisas que não dão certo, as coisas que se travam, as crises que às vezes surgem, meus queridos, uma coisa nós podemos dizer, a culpa não é de Jesus. Somos nós que queremos fazer, somos nós que queremos tomar o lugar do cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quando nós entendemos essa analogia que a Bíblia faz, que Ele é o cabeça que governa todo o corpo, eu vou me submeter a Ele e eu vou encontrar também a minha participação no corpo de Cristo. O meu envolvimento, o meu engajamento no corpo de Cristo. E com certeza Deus nos dará a alegria, o privilégio e a bênção de podermos atuar no serviço do Senhor, principalmente levando a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, o verso 22, ele vai dizer: Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus está trabalhando. Jesus, o cabeça da igreja, está trabalhando para apresentar você e eu, para nos apresentar, de que modo? Santos, separados do pecado, separados do mal, separados das trevas que nós lemos lá no versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, porque nós fomos separados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deseja tornar inculpáveis. E o que é ser alguém inculpável? Alguém sobre o qual não se pode lançar nenhuma culpa. Existem pessoas, meus queridos, que são dirigidos por culpas. A vida dele é dirigida pelas culpas,
do que ele fez ou deixou de fazer. E ele o tempo todo está se cobrando. Ele se sente em falta com o pai, se sente em falta com a mãe, se sente em falta com a esposa, com o esposo, se sente em falta com Deus, porque ele vive, a vida dele está dirigida pela culpa. Rick Warren fala sobre isso no livro Uma Vida com Propósitos. Ele também vai dizer, meus irmãos, que há aqueles que são dirigidos pelo medo de desapontar alguém, pelo medo de se deparar com uma situação que não saiba resolver, pelo medo do mal, pelo medo de ficar doente, pelo medo de ficar solitário, pelo medo e medos, e o medo pode dominar as nossas decisões, as nossas escolhas, e nos impedir, meus irmãos, de servir para a glória de Deus, porque ficamos com medo de dar alguns passos de fé, ficamos com medo, meus irmãos, de não avançar, ficamos com medo de não darmos conta. E sabe como que a gente lida com isso? Sabendo que de fato a gente não vai dar conta, porque é Ele quem nos conduz. Quando eu fui eleito, alguns anos atrás, nos últimos anos, como presidente da Ordem dos Pastores, os irmãos sabem que Batista é aquele negócio congregacional, democrático, e no momento da eleição não há um direcionamento, não há chapa eleitoral, as pessoas indicam os nomes, quem é batista há mais tempo aí sabe do que eu estou falando. E aí o meu nome foi indicado para concorrer como presidente da Ordem dos Pastores do Paraná. Quando o meu nome foi indicado, o processo continuou, e aí outros nomes foram indicados também. Um pastor que estava atrás de mim bateu no meu ombro, daí eu virei para trás e ele disse assim: você acha que você está preparado para esse cargo? E aí eu disse para ele assim, com muita tranquilidade: meu querido, eu quero dizer para você que eu tenho certeza que eu não estou preparado. Eu tenho certeza que eu não estou preparado. E aí eu fui, depois, quando foi confirmado a indicação e a eleição, eu disse exatamente isso. Queridos, me perguntaram agora há pouco se eu estou preparado para esse negócio. Eu quero dizer para os irmãos que vocês tomaram uma decisão que talvez agora os frustre. Eu não estou preparado para isso. Sabe demais, irmãos? Eu não estou preparado para ser pastor da Igreja Batista Novo Mundo. Eu não estou preparado, meus irmãos, para muitas coisas. Só que quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos do Senhor, a questão não é eu, é Ele. É Ele quem vai nos garantir, é Ele quem vai nos sustentar, é Ele quem vai estar conosco, é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos levantar no dia da angústia, é Ele que vai estar conosco quando estivermos sendo atribulados, é Ele que vai estar conosco quando tivermos dúvidas, é Ele. O problema, queridos, é que nós queremos insistir no eu, no eu, no eu, no eu e no eu. E só temos que conjugar o verbo na coletividade e também no aspecto indicativo para Jesus. Pai nosso que estás nos céus. É nós, irmãos, o nós se manifesta no corpo e quem determina é o cabeça, que é Jesus. Eu finalizo, queridos, lembrando a todos nós mais alguns textos que vão dizer exatamente isso que nós já acabamos de mencionar. Salmo 121, os versos de 1 a 3, a palavra de Deus vai nos dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, porque é Ele quem nos sustenta. Já lemos o texto de 2 Coríntios 1, 3 e 4, dizendo que é Ele quem nos consola, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos conduz. E por que não mencionar também João 14, 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Jesus.
É Ele que vai nos permitir continuar avançando. É Ele, meus queridos, meus irmãos, vocês que hoje, daqui a pouco, estarão recebendo um reconhecimento do curso de discipulado de homens. Parabéns a vocês pelo esforço, parabéns a vocês pela disciplina, parabéns a vocês por se expor a esse discipulado que é extraordinário. Mas se lembrem que quem vai dar a você, meu irmão, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as tentações, a vitória sobre o mal, é Ele, é Jesus. E tudo se resume nisto. É Ele. Gostaria que você pudesse, enquanto adora o Senhor com a canção que será, nesse momento, apresentada, que você possa lembrar de tudo que nós destacamos hoje. É Ele. Tudo se resume nisto. O último slide lá, só para recapitular, nós vimos que é Ele, né, que nos sustenta, que nos fortalece, e as compreensões que nós tivemos. Ele é o libertador do poder das trevas, do pecado. É Ele o Criador e sustentador de todas as coisas. É Ele o cabeça. Não queira tomar o lugar de Jesus. Seja mão, seja pé, seja que parte for do corpo, mas faça o que o cabeça manda. E cabeça é Jesus, que deixou a sua palavra para nos orientar, para nos conduzir e para nos direcionar. Adore o Senhor com essa canção. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Meus pecados ocultos, o que escondo do mundo no meu coração, derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece Ele no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo
Senhor. Que o Senhor oferece, Tu és Deus de amor e o Senhor oferece amor. Tu nos oferece paz porque Jesus é a paz entre os homens. O Senhor oferece o alimento, a provisão, porque o Senhor é o pão da vida. O Senhor oferece a água que sacia o sedento, porque Tu és a água da vida, Senhor. Tu ofereces salvação, porque Tu és o Salvador. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nada mais consegue tirar o pecado do mundo. Não há nada que façamos, não há nada que você faça que resolva o problema do pecado na sua vida. Mas Jesus resolve plenamente. Só que nós achamos, queridos, que sou eu. Mas é Ele, é Jesus, somente Ele é o autor da vida. Não há como comparar com nada mais. Não existe religião, não existe homem bom, mulher, não existe entre os filhos dos homens que se compare, não existe entre os seres angelicais que se compare. Ele sobrepõe a tudo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que você tem a fazer nessa noite é dizer a Jesus: toma conta do corpo. Jesus, Tu és o cabeça, dirige a minha vida. Que a Igreja Batista Novo Mundo precisa fazer, meus queridos, mais do que já fez até hoje, muito mais do que qualquer coisa que já tenhamos feito de bom. Nós precisamos entender, meus queridos, que Ele é o cabeça. Não é nenhum de vocês e nem eu. Ele é o cabeça. É Ele. Eu quero convidar você nessa hora que entende e compreende, que tem tentado levar a vida do seu jeito, tem tentado resolver os seus problemas. Eu vou dar um jeito. Ah, meus queridos, eu já tentei dar jeito tantas vezes, e tantas vezes eu me entristeci. Tantas vezes eu disse, eu vou dar um jeito, mas somente quando dobramos os joelhos e recorremos a Ele, as coisas realmente têm jeito. Eu não sei qual é a realidade que você passa hoje, mas Ele sabe. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe o que você está escondendo do mundo, o que você está escondendo dos seus pais, o que você está escondendo da sua esposa, o que você está escondendo do seu marido, o que você está escondendo da igreja. O Senhor sabe e não tem como enganá-lo. Mas a vantagem em tudo isso, queridos, é que Ele não olha para nós com um olhar de julgamento, mas com um olhar de graça, de salvação, porque Ele quer que você seja liberto das trevas e do pecado. Você deseja nessa noite orar a Jesus, dizendo: Jesus, seja o cabeça, Jesus, seja o rei da minha vida, Jesus, governa a minha história, Jesus, a Ti eu reconheço a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida. Alguém nessa noite que deseja fazer isso, levante a sua mão onde você está. Gostaria de orar por você. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe também. Mais alguém? Você no chat, sinalize lá no chat: eu entrego a minha vida a Jesus. Escreva ali, só escreva assim: Jesus, Jesus, é Ele. Você está reconhecendo. E a todos nessa noite que desejam pedir uma graça especial de Jesus, se você puder, ajoelhe-se comigo nesse momento. Se não puder, fique à vontade, mas se puder, faça isso nesta hora.
E eu quero te dar alguns segundos antes de orar, para que você faça a sua oração. Fale com Jesus nessa hora, meu querido, minha querida. Faça a oração. Se for necessário pedir perdão para Jesus, Senhor, me perdoe porque eu assumi o teu lugar, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Fala para Ele que você deseja que Ele seja o cabeça. Senhor nosso Deus, pelos méritos conquistados por Jesus na cruz do Calvário, pela autoridade que foi lhe dada desde o céu até a terra, a qual Ele submeteu e outorgou à igreja, para que possamos fazer discípulos de todas as nações, na autoridade do nome de Jesus, nesta hora nós nos submetemos ao cabeça, Jesus, na condição de representante deste rebanho. Em nome de Jesus, eu coloco a Ti, Jesus, a Igreja Batista Novo Mundo. Governa, Senhor. Governa a Igreja Batista Novo Mundo. Governa, Pai, na administração. Governa, Pai, nas questões financeiras. Governa, Pai, nas questões materiais. Mas, acima de tudo, ó Pai, governa, Senhor, nos relacionamentos, nas pessoas, ó Deus, nas células da nossa igreja. Que o Senhor governe, que o Senhor governe os ministérios da nossa igreja, que o Senhor governe, ó Pai, tudo, ó Deus, tudo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós quisermos mandar, quando nós quisermos fazer do nosso jeito, e nós queremos fazer do jeito do Senhor, meu Deus. Perdoa-me, ó Pai, quando eu quis fazer do meu jeito. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de fazermos de acordo com a Tua vontade. Abençoe este meu irmão, minha irmã, amigo, amiga. Obrigado por estes que se decidem por Cristo nessa noite e que comigo agora de joelhos, ó Pai, se colocam diante do Senhor. Que tudo aquilo que está oculto do mundo, oculto daquelas pessoas ao nosso redor, que o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o mais íntimo do profundo do nosso ser. Traz, ó Deus, luz, de modo que as trevas sejam dissipadas. E que onde há necessidade de transformação, que se estabeleça o processo. Onde há cura, onde há enfermidade, que o Senhor traga cura. Onde há, ó Deus, mágoa, que o Senhor traga perdão. Onde há ódio, que o Senhor traga amor. Onde há raiva, que o Senhor traga, ó Deus, amabilidade. Onde há dúvida, que o Senhor traga fé. Onde, ó Deus, há medo, que o Senhor traga segurança. Onde, ó Deus, há inquietação, que o Senhor traga paz. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos da alma, cura aqueles que estão enfermos das emoções, cura, Pai, aqueles que estão enfermos no corpo, cura, Deus, trazendo vida, renovando, revigorando, vivificando o Teu povo, ó Pai. Vivificando Tua igreja, vivificando Teus filhos e Tuas filhas, para a Tua glória e para a honra Tua, somente Tua, porque tudo se resume nisto: é o Senhor, é Jesus. A Ti rendemos, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Graças a Deus.